Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Nós estamos nesse dia, mais um dia que o Senhor tem nos dado, nessa terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Estamos aí em meio ao isolamento social, mas não distante, um do outro, não distantes da presença do nosso Deus, certo? Estamos juntos, firmados nos propósitos do Senhor, certo? E eu aprendi há um bom tempo, ouvindo sempre pregadores e sobre liderança, que nós sempre precisamos aproveitar as oportunidades. Toda oportunidade que Deus nos concede, nós precisamos aproveitar. E crises são oportunidades. Então, veja como nós temos tido oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus, dessa maneira sistemática, dessa maneira expositiva, todo dia estudando um capítulo, como Deus tem nos abençoado nesses estudos, não é verdade? E talvez, com certeza, talvez não com certeza, em outra situação nós não teríamos isso. Não poderíamos ter isso, Talvez nas nossas tarefas, nas minhas tarefas, nas suas tarefas, nós não teríamos essa oportunidade que Deus está nos dando. Então, toda dificuldade, toda luta, toda tribulação, toda crise, sempre ela se levanta como uma oportunidade de Deus fazer algo bom. Deus sempre reverte aquilo que é aparente mal para nós, Deus reverte aquilo em bênção. Essa é a verdade com relação ao povo de Deus. Então, por isso nós glorificamos a Deus. Quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é verdade, irmãos. Isso é todas as coisas. Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das tribulações, mas tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Tá certo? Então nós vamos estar orando nesse momento, dando início ao nosso estudo nessa noite, pedindo sempre a direção do Senhor às nossas vidas, lembrando de alguns pedidos de oração. Estamos aí orando pela esposa do pastor Flávio Prado, que é nossa irmã Eliane. Ela tem tido melhoras gradativas, graças a Deus, Deus é fiel e nós temos orado muito por isso. Então vamos continuar orando hoje. Também o filho do pastor Davi Basílio, vamos estar, também ele é pastor lá em Cruzeiro, São Paulo, vamos estar orando por ele também, intercedendo pela sua vida, e orando por tantos outros, que estão enfermos, que estão internados, que estão aí acometidos desta enfermidade, pedindo graça e misericórdia do Senhor, nosso Deus. Então vamos estar orando mais uma vez nesse momento. Senhor Deus, Pai de amor, de eterna bondade e misericórdia, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos louvar e bendizer o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas súplicas e as nossas orações. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estendido as Tuas mãos para nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te pedimos nessa noite, Deus, mais uma vez pela vida da nossa irmã Eliane, Senhor, esposa do pastor Flávio, que está ali naquele hospital. Senhor, a tua filha precisa do milagre do Senhor sobre a sua vida. Por isso eu te peço, Deus, que a tua mão seja estendida sobre ela. Assim como também os demais que estão enfermos, ó Deus, com essa enfermidade, que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia, que o Senhor possa abençoar. Ó Deus, nós intercedemos e pedimos, ó Deus, que o número de mortos por essa enfermidade seja reduzido cada vez mais. Ó Deus, nós te rogamos isso, que o Senhor repreenda, Senhor, ó Deus, todo espírito de morte, ó Deus,
que tem assolado a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus nós te rogamos por isso. Ó Deus, faça retroceder todo o mal, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor Deus bendito, pedimos pela vida da Bianca Cabral, do seu pai Silas, da Graça, sua irmã, ó Deus, que também estão, ó Pai, contaminados com essa enfermidade. Só possa ter misericórdia das suas vidas, curando também as suas vidas, Senhor. Assim como também, ó Deus, a tantos outros, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Cura, Senhor, as nossas enfermidades. Deus bendito, nós queremos te rogar também nessa noite, que o Senhor sempre esteja iluminando os nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa nos fazer compreender a Tua palavra, e que venhamos, ó Deus, a compreender os Teus ensinos, ó Deus, ensinos importantes à nossa vida espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas Tuas bênçãos, pela Tua suficiência, pela Tua provisão, ó Deus, dia após dia. Nós te louvamos por isso. Em o nome do Teu Filho amado Jesus nós choramos. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, vamos nós, Hebreus, capítulo 11. E hoje, Hebreus capítulo 11 é um capítulo muito especial da Bíblia, que aborda um tema fundamental na Bíblia, que é fé, certo? Então aqui em Hebreus nós temos a clássica definição de fé, e nós vamos trabalhar isso, e nós vamos ter exemplos bíblicos de fé. Então, avançando, é importante nós entendermos, né? Nós temos 3, 4, 5 divisões, mas não são divisões porque na verdade todo o tema é sobre fé. É mais para falar, separando pessoas. Nós temos a referência, esse capítulo 11, o escritor de Hebreus faz referência a 10, especialmente a 10 exemplos de fé, e depois vai citar mais 6, depois os profetas e tantos outros. Eu quero dar uma referência a vocês, que é esse livro aqui, e assim aparece ao contrário. Então, o que é? Para você não vai conseguir ler, é o Livro dos Mártires, É esse livro aqui. O Livro dos Mártires, a história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. Esse livro, um excelente exemplar, excelente livro, ele vai continuar, na verdade, o que Hebreus capítulo 11 termina. Hebreus termina falando de alguns exemplos bíblicos de fé, e esse livro dos mártires ele vai trazer outros exemplos bíblicos e outras pessoas posterior à Bíblia, como nós chamamos os pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, e assim por diante, até os reformadores a partir do século XIII em diante, 14, 15, e até os nossos dias. Então, realmente, esse é um livro muito interessante, porque nos traz a referência de homens e mulheres de fé. Exemplos de fé para nós. Então, vamos lá. Vamos, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Diz assim: ora, a fé é a primeira definição. E ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, a primeira parte da definição, são duas partes. A primeira parte da definição de fé, ele diz: é a certeza de coisas que você ainda guarda, mas você tem certeza que vai acontecer. Isso é fé, ok? Então a fé é quando você ora a Deus e você já agradece porque você sabe que você vai receber. Se você ora e ao terminar sua oração você diz assim: o que eu estou pedindo é muito difícil, não sei se Deus vai me ouvir ou vai me atender, você não tem fé, você não orou com fé. Então a oração da fé é aquela oração que você no teu coração, você já tem a certeza que aquilo é verdade, que aquilo é fato, que aquilo é real. Isso é fé. Tá certo, irmãos? Por isso que a fé, ela é tão fundamental. Nós vamos ver aqui. Ela vai ser fundamental para nós crermos em Deus, ela é fundamental para crermos em Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, para a nossa salvação, para sermos curados, para que operações de milagres aconteçam na nossa vida,
Ou seja, a fé é o elemento básico e fundamental para a nossa sobrevivência. Por isso Jesus vai dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho mínimo, pequenininho, nós diremos a esse monte, sai daqui e lança-te ao mar, e ele nos obedecerá. Tá certo? Então a fé é fundamental. Agora deixa eu te dizer outra coisa, antes de nós já começarmos. A fé, irmãos, tem que ser exercitada. A fé, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser praticada. Não adianta eu dizer, eu tenho fé, mas eu não ajo, eu não tenho ações, eu não tenho obras. Não existe. A fé tem que ter ação. A fé tem que ser, nós temos que exercitar a nossa fé, cada vez mais, um grauzinho a mais. Vamos entender um pouco durante a leitura do texto. Então diz assim, olha, a fé é a certeza de coisas que ainda esperamos. A convicção, ou seja, você sabe que é real, de fatos que ainda não se veem. Tá certo? Então essa é a definição clássica da fé. Pois, verso 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, e aqui é importante, olha que importante esse versículo 3, se você quiser sublinhar, pode fazê-lo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, não é assim? Quando nós vamos lá em Gênesis, diz, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus e disse Deus. É o Logos, é a palavra de Deus. Pastor, mas o Big Bang, que Big Bang? Ninguém prova o Big Bang. Eu já falei isso aqui várias vezes. O Big Bang é uma teoria que não se prova. Que não se prova e não tem como reproduzir a própria ciência para dizer que é ciência. Ela precisa de fatos que se replicam, ou seja, você faz aquilo ali várias vezes e vai dar o mesmo resultado. 2 mais 2 são 4, isso é ciência, então é exato. Mas ninguém consegue replicar o Big Bang, porque é impossível. É impossível. Então, nós entendemos, e apenas a fé pode explicar isso. Pela fé entendemos que foi o universo, tudo foi formado pela palavra de Deus. Essa semana, vendo alguns vídeos sobre a formação do universo, foi falado, né? Claro que é uma possibilidade, porque também não tenho certeza, e eles dizem que existem bilhões de galáxias como a nossa. Para você ter uma noção, aonde nós estamos, a Terra, na sua galáxia, existem bilhões de estrelas. E os cientistas dizem que existem bilhões de galáxias. Né? Tudo se formando, tudo em completa harmonia pela palavra de Deus. De maneira que do que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, não aparecem. Bem, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Então ele diz assim, primeiro, e aqui nós vamos ter referência de 10. E ele vai dizer, primeiro, pela fé, Abel, filho de Adão, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, seu irmão, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, a atitude de fé de Abel, entender que ao sacrificar a Deus, ele precisa sacrificar algo que lhe custasse sangue. Pela fé, verso 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque foi o primeiro caso na Bíblia de Deus trasladar. O que é trasladar? É levar sem passar pela morte. Quais são os casos bíblicos?
Enoque e Elias. Mais famoso Elias, porque Enoque nós temos apenas uma referência em Gênesis que Enoque, descendência existiu e Deus diz exatamente isso, porque Deus, né, ele agradou a Deus, andou na presença de Deus e Deus trasladou. Ou seja, e Elias nós temos uma referência mais por causa do ministério de Elias, quando diz que ele foi levado pela carruagem de fogo, foi levado ao céu, não passou pela morte. Então, tanto Enoque quanto Elias são os únicos exemplos na humanidade de transladação. Transladação é Deus levar sem passar pela morte. De fato, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sublinhe esse versículo. Sublinhe isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Preste atenção. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, o que recompensa aqueles que o buscam. Então, primeira coisa, ora, por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque você precisa ter fé para se aproximar de Deus. Se você não crê em Deus, como você vai se aproximar dele? Se você não crê em Jesus, como você vai obter salvação? Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, como você será salvo? Então é necessário fé, tá certo? Pela fé. Lembra lá, Efésios? Que diz que pela graça sois salvos, mediante fé. Então a fé é o meio pelo qual nós entendemos a graça de Deus. Nós recebemos a graça de Deus, que é o plano da salvação para as nossas vidas. Verso 10. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo totalmente temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé é outro exemplo, bíblico de fé. Veja, Deus fala para Noé construir uma arca aonde, irmãos? Num porto? Seria natural demais. Não precisava de fé. No deserto, no meio do nada. E não é uma canoa, é um barco, uma arca, com mais de 130 metros de comprimento. 30 metros de largura. É uma arca. Parece uma balsa enorme. Você leva 120 anos construindo isso. As pessoas te perguntando, Noé, para que isso? E ele dizendo, Deus mandou construir. Todo mundo dizendo, você é maluco, você é doido. E ele diz, Deus mandou construir. Está entendendo o que é fé, irmãos? É crer contra a esperança. E ainda que todos caminhem numa direção e Deus mandou você ir no contrário, você vai no contrário. Pela fé. Pela fé, pela obediência a Deus. A partir do versículo 8, vem os patriarcas, a citação dos patriarcas, ele vai falar Abraão, Sara e em diante. Ele vai dizer assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, preste atenção, obediência, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então quando Deus foi lá e disse que Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Então isso é fé, é você crer naquele que o chamou. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então está falando aqui de futuro, está falando da nova Jerusalém. Pela fé, também a própria Sara, a esposa de Abraão,
recebeu poder para ser mãe porque ela era estéril, e isso com mais de 90 anos de idade. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. E foi isso que Deus falou para Abraão: a tua descendência será assim. Abraão viu? Não, ele viu Isaac. Mas Deus cumpre a sua promessa. E aí vem o versículo 13, que também é interessante, você pode sublinhá-lo. E ele diz assim, olha, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, pela fé, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, eles morreram crendo na promessa e a promessa se cumpriu. Você está entendendo? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Qual é a pátria que nós iremos habitar, irmãos? Isto é, celestial. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, né? Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que procede de Deus, está lá em Apocalipse capítulo 22. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou, por que Abraão foi até o fim, e ele pegou o machado e de fato ele iria sacrificar Isaque? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Isaque é um tipo de Cristo, né? Foi sacrificado por nós. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir, ou seja, das promessas dadas por Deus. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo, ou seja, 400 anos depois, dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E José disse, olha, quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos, não deixem aqui. A partir do versículo 23, ele vai falar a respeito de Moisés, referência, líder, e ele diz, olha, pela fé, mais um patriarca, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, que tinha mandado matar todos os meninos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, posição de príncipe do Egito, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, contemplava a promessa de Deus para a sua vida. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para
que o exterminador, o anjo exterminador, não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, ou seja, a pé enxuto. Tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Exemplo do patriarca Moisés, de fé, vida de fé. E o que dizer dos israelitas em Canaã? A partir do versículo 30. Que vai nos dizer dessa maneira: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Irmãos, esse texto lá de Jericó, em Josué, é tremendo. Se você não conhece, vai lá ler. Em Josué, a partir do capítulo 2. Leia. Quando Deus diz, olha, vocês vão rodear 7 dias. Todo o povo vai rodear as muralhas. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Dizem os estudiosos, arqueólogos, que a largura da muralha passava duas carruagens em cima dela. Então era algo mais ou menos em termos de 4 a 5 metros de largura por toda a cidade. Nada podia quebrar, transpor, feita de pedra. E Deus dá ordens. E aí diz ainda o Senhor, diz, olha, no último dia vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E no último vez, os levitas vão tocar as trombetas do Senhor. E o povo todo vai gritar, cada qual à sua frente. E o Senhor fará ruir as muralhas. Tremendo, irmãos, tremendo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, moradora de Jericó, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias e os escondeu. Por isso foi salva. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, de Samuel e dos profetas. Então, se fosse falar de todos os exemplos bíblicos, demandaria muito, muito mais tempo. Ora, a partir do versículo 33 até o 40, irmãos, dá uma mensagem, dá uma pregação. E ele vai dizer a respeito, de fato, o fruto da fé. O que a fé nos leva a fazer. O que a fé produz. Preste atenção. Preste atenção. O que a fé produz em nós. Os quais, por meio da fé, preste atenção. O que a fé faz? Subjugaram reinos. Praticaram a justiça. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, pela fé. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Na fé, da fraqueza tiramos força para superar momentos tão difíceis na nossa vida. Eu tenho plena certeza que você é um homem, é uma mulher de fé. Porque da fraqueza tira força pela fé em nome do nosso Jesus Cristo. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites pela fé em Deus. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos.
mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha esse versículo 38, sublinha essa primeira parte, e ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno, porque eram homens de fé, homens tementes a Deus, obedientes a Deus em todas as coisas, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da sua promessa, não visualizaram a promessa, porque a promessa é futura, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estava falando a respeito de Jesus Cristo. Jesus veio para completar todas as coisas. Por isso, todos aqueles que estão em Cristo, eles saem da morte para a vida. E a vitória já nos é garantida. Queridos, a fé é o meio pelo qual nós acessamos a Deus. É a fé. Quer ver um exemplo fácil para nós vermos? Me veio à mente agora. Quando você quer, com o teu celular, com o teu computador, você quer se conectar à internet, você precisa entrar numa rede Wi-Fi, num sinal de internet. E aí você diz assim: eu vou me conectar, mas eu não estou vendo essa conexão. Não existe nenhum cabo, não existe nada que está me ligando. E como eu posso estar conectado? É exatamente esse sinal de Wi-Fi, né, que nós usamos, que nos conecta, é a fé. A fé é exatamente essa conexão que nós temos com Deus, essa conexão que nós temos com Jesus Cristo. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos ver a fé, não podemos tocar a fé, mas ela existe, ela é real. E é através dela que da fraqueza tiramos força, que das tribulações tiramos vitória, fechamos boca a leões. É dessa fé sobrenatural que nós podemos dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da fé, irmãos, porque a fé é o meio pelo qual nós acessamos a Deus. É a fé. Por isso diz: o justo viverá por fé. E nós vivemos mediante a palavra de Deus. A fé que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, viva uma vida de fé. Viva e confie e espere no Senhor. Ore pela sua família, ore pela sua casa, ainda que talvez você não veja toda a sua casa aos pés do Senhor, mas ore por isso, porque isso é promessa de Deus. Abraão não viu toda a sua geração, mas ele viu Isaque. E Deus cumpriu a promessa para Abraão. E se Deus prometeu a você a salvação da sua casa, Ele vai cumprir. Então ore pela sua casa, ore pela salvação da sua família, ore com fé, com intrepidez, com ousadia. Lembra lá, nós terminamos ontem, versículo 39, capítulo 10, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram na fé para a conservação da alma. Amém, queridos? Vamos fazer um breve resumo para concluirmos. Primeira parte, o que é fé? A fé é a certeza de coisas que ainda esperamos, a convicção de fatos que ainda não aconteceram, mas já são reais. Exemplos de fé: Abel,
Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe. E depois ele vai dizer a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas. Homens dos quais o mundo não era digno. A fé é exatamente por meio dela que nós fazemos grandes coisas. Jesus diz que se nós tivermos fé, nós faremos grandes coisas. Se nós crermos nele e pedirmos ao Pai em seu nome, ele nos concederá. Por isso, irmãos, devemos exercitar a nossa vida de fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus multiplique a nossa fé dia após dia na presença do Senhor nosso Deus. Vamos fazer a oração mais uma vez? Vamos concluir? Senhor, graças te damos. Obrigado, Senhor, pela fé que temos em Ti. Obrigado pela fé, porque pela fé cremos que o Senhor criou o universo. Pela fé o Senhor enviou o Teu único Filho Jesus desde a fundação do mundo para nos salvar. Pela fé obtemos vitórias. O Senhor supre as nossas forças e necessidades. O Senhor derrota os nossos adversários. Pela fé, o Senhor tem curado as nossas enfermidades. Ó Deus, renova a nossa fé dia após dia. Fortalece-nos, que nós possamos crescer, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, diariamente exercitando a nossa fé. E que possamos fazê-lo para a honra e para a glória do Senhor. Que a nossa fé seja frutífera, Senhor, e redunde em glória ao Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos, sustenta-nos na força do Teu poder. É a oração que nós Te pedimos, agradecidos por tudo, em o nome e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus esteja nos abençoando, Nos abençoando todos. E que o Senhor esteja nos dando aí uma noite abençoada. Daqui a pouco, 19 horas, vamos continuar aí, nossa live, nosso culto. Pastor Renato trazendo a palavra, nossa irmã Sidneia no louvor. Vamos continuar conectados, tá certo? Continue. Dá tempo de tomar uma água, um cafezinho e 19 horas. Continuamos aqui, louvando e buscando a presença do nosso Deus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.